Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Eu estou aqui para fazer mais uma aula, né? Nossa terceira aula sobre trauma ortopédico. Só relembrando aqui as duas primeiras aulas, nós conversamos na primeira aula sobre princípios biomecânicos das lesões ortopédicas, sob duas perspectivas. Na primeira parte da aula a gente falou sobre características biomecânicas dos tecidos, do osso principalmente, é, e ele tem algumas propriedades que lhe confere uma certa resistência, uma certa flexibilidade. E na segunda parte nós falamos sobre os tipos de energia que são encontrados na natureza e que proporcionam traumas ortopédicos. E no fim, depois, nós fizemos um casamento, né, entre essas duas informações, né? Como é a resistência do tecido e quais são as energias, as forças capazes de proporcionar lesões a esses tecidos, né? Ou seja, é uma equação que existe entre a resistência do osso e a energia que proporciona a fratura. Na segunda aula nós falamos sobre linguagem ortopédica e demos uma pincelada sobre entrevista e exame físico no trauma ortopédico. Fizemos inclusive algumas atividades teórico-práticas bem interessantes. E na sequência, o que a gente tem que fazer é comprovar nossas hipóteses diagnósticas, proporcionando ao paciente um exame de imagem. Então, dois exames de imagem mais acessíveis, baratos, fáceis de encontrar. O raio-x é disparado o melhor, e não que ele seja inferior a outras modalidades de imagem, como ressonância, tomografia. Ele simplesmente tem o seu papel. Vamos fazer essa aula rapidinho para que vocês consigam ter uma sequência e aproveitem ela na sua disciplina de ortopedia. Então, o que nós vamos fazer é a análise de radiografias no trauma ortopédico. E aí tem algumas orientações iniciais aqui, um preâmbulo. Primeiro é exigir sempre uma boa qualidade do exame. E qual que é a característica ou as características de uma boa imagem, para que você tenha uma boa interpretação. Então, primeiro é ter uma boa nitidez, um bom posicionamento do paciente, mas especialmente na ortopedia, solicitar duas incidências que se complementam. Nesse caso, nós estamos falando aqui de duas incidências ortogonais. E ortogonais por quê? Porque elas têm entre si 90 graus, mas não necessariamente precisa ser 90 graus. A gente tem também incidências oblíquas em algumas articulações, regiões anatômicas, que são úteis também. O importante é que sejam sempre pelo menos duas e que elas tenham perspectivas diferentes da mesma lesão. Outro detalhe interessante é sempre radiografar duas articulações adjacentes. Então, se você tem uma fratura do fêmur, é prudente que se radiografe também o quadril e o joelho. E por que isso? Porque em algumas diáfises, como é a do fêmur, você pode ter uma lesão de colo de fêmur associada, ou então uma ruptura do ligamento cruzado. No caso das diáfises do antebraço, se você tem uma fratura diafisária do rádio isolada, pode ter uma luxação radionar distal. E se você tem uma fratura diafisária da una isolada, você pode ter uma luxação do rádio proximal, da cabeça do rádio. Então é necessário que você faça sempre uso de duas articulações adjacentes no seu receituário de exames. E quais são as qualidades, então, para uma boa interpretação? Analisar cuidadosamente, avaliar as texturas e contornos e o que eu estava mencionando no começo da aula, que é não menosprezar o exame. Não é porque o paciente trouxe só um raio-x que esse exame não é importante. Às vezes o paciente vai ter o seu diagnóstico contemplado apenas com o raio-x. E não é porque a ressonância e a tomografia são mais caros, mais inacessíveis, que elas são superiores ao exame de imagem. Cada exame de imagem tem o seu papel,
seja cintilografia, seja tomografia, seja ressonância, seja ultrassonografia, mas disparadamente o raio-x dentro do trauma ortopédico é aquele que mais a gente tem acessibilidade. Então, como descrever a radiografia no trauma ortopédico? Primeiro detalhe é nominar a região anatômica, as incidências, e depois, na sequência, enumerar e descrever as alterações encontradas. Aqui é um exemplo de região anatômica, um punho, e as incidências que a gente observa são o AP e o perfil. E embaixo ele tem uma imagem de como são feitas essas incidências. Só para relembrar alguns conceitos anatômicos, para a gente depois fazer a nomenclatura, descrição dos exames. Existe então uma divisão entre proximal e distal. O proximal é o que está mais próximo do crânio e o distal é o que está mais afastado do crânio. A gente pode usar também cranial e caudal. Essa é uma nomenclatura muito mais observada nas aulas de embriologia, e na coluna é comum o médico especialista de coluna colocar também como cranial, o que está mais próximo do crânio, e caudal, o que está mais afastado. Medial e lateral também tem uma divisão muito clara. O medial é o que está mais próximo da linha média do corpo e o lateral é o que está mais afastado da linha média do corpo. A clavícula, por exemplo, é um osso interessante porque ela tem tanto uma porção proximal e distal e também uma porção medial e lateral. O varo e valgo podem ser sinônimos do medial e lateral, mas varo e valgo dentro da ortopedia tem uma particularidade que a gente vai aprender na aula presencial, que é o ponto de referência que determina o que está varo e valgo. Então, no caso do cotovelo, o cotovelo ele é valgo por natureza, porque o que está distal ao cotovelo, que é o antebraço e a mão, está afastado da linha média em relação ao húmero, né? Ao braço, que está mais próximo do crânio, né? Então, tem um pedaço distal e um proximal. No caso, distal ao cotovelo é o antebraço e a mão, e proximal ao cotovelo é o braço. E o antebraço em relação ao braço, partindo de um ponto de referência central, que é o cotovelo, o antebraço está mais lateral, ou mais valgo. Esse é o conceito de valgo. E se o cotovelo tivesse mais próximo da linha média, em relação ao braço, tomando o ponto de referência o cotovelo, a gente teria um cotovelo varo. No caso do joelho, né, a perna e o pé, se estivessem se afastando da linha média do corpo, tomando o joelho como ponto de referência e em relação à coxa, seria um joelho valgo. E se estivesse se aproximando da linha média, seria um joelho varo. Muito bem. Falei muito rápido, de repente, se vocês voltarem uns 30 segundos e prestarem bem atenção no que eu falei, vão ver que a definição está exatamente correta. Nós temos ainda algumas outras divisões, como anterior e posterior. Anterior é o que está na parte da frente do corpo, né? No caso da mão, a parte anterior é a palma e a parte dorsal é a parte de trás aqui da mão, né, dos dedos. E no pé, o dorso do pé é o peito do pé e a sola do pé é a parte plantar, né? Simples assim. Ainda no membro superior a gente gosta de falar palmar, ou volar. Volar também quer dizer a parte anterior do antebraço, da mão, etc. Muito bem. Vamos adiante. Só para relembrar mesmo, né? Esses conceitos aqui eu espero que vocês já tenham eles muito bem consolidados. E os planos, né? Nós temos o plano sagital, primeiro ali, da esquerda para a direita, que define duas partes, uma direita e uma esquerda do corpo. O plano coronal, que define duas partes, uma anterior e uma posterior. E o plano transversal, ou axial, que define duas partes,
uma proximal e uma distal. Então vamos ao que interessa, são as perguntas que descrevem as alterações ortopédicas de um exame. Pode ser, nesse caso dessa aula, o raio-x, mas você poderia usar essa mesma metodologia para tomografia, para ressonância, etc. Então, primeira coisa é descrever qual é a região anatômica e as incidências, e depois você enumerar e descrever as alterações encontradas em cada uma dessas incidências. Então, são 4 perguntas e uma delas ali é subdividida. Nós vamos chegar lá, vou explicar o passo a passo. A primeira pergunta é a mais simples, que é o osso fraturado. Não vou me ater muito a isso. Acho que o nome dos ossos vocês já sabem. Aqui sim a gente pode ter alguma reflexão que é sobre a região do osso que está fraturada. Nós temos basicamente 3 regiões nos ossos: a epífise, a metáfise e a diáfise. Isso no caso dos adultos. E a criança ainda tem uma 4ª subdivisão ali que a gente pode chamar de fise, ou cartilagem de crescimento, ou disco epifisário, tem vários nomes, né? Então vamos ver cada uma dessas regiões ou partes separadamente. O que caracteriza a epífise? A epífise é a parte do osso que está mais em contato com a articulação. Espera que eu vou pegar o mouse aqui. Pois bem. Então a epífise é a parte do osso interessante. Cadê a imagem aqui? Aqui. Então a epífise é a parte do osso que está mais em contato com a articulação. E como é que a epífise é? A epífise ela é irregular. Então ela tem formatos diferentes. Cada osso tem 2 epífises e geralmente, ou sempre, essas epífises são diferentes entre si e entre os ossos. Então no caso do fêmur, a epífise proximal é uma esfera. No caso da epífise distal do fêmur, ele tem esse formato aqui de W, né? Tem um sulco, um chanfrado no centro. A cabeça do rádio é como se fosse um eixo, né? Uma moeda ali que gira ao redor de um eixo. O fêmur, o rádio distal, ele tem esse formato de lança, né? Triangular. Então as epífises, de uma forma geral, elas têm formatos irregulares. A diáfise, que é a parte central, ela tem um formato cilíndrico. Então já não se confunde com a epífise. E a diáfise do húmero, a diáfise do rádio, a diáfise da una, a diáfise do fêmur, da tíbia, da fíbula, do metacarpo, do metatarso, das falanges, são cilíndricas. E elas são alongadas. E a metáfise? A metáfise, com relação ao formato, ela é trapezoidal. Então, na área da epífise, ela é mais larga, e à medida que ela vai se aproximando da diáfise, ela vai ficando mais pequena, aqui, né? Mais curta. Então, ela tem uma parte mais larga e uma parte mais estreita. Aqui no caso do fêmur distal dá para ver muito bem, né? Ó, tem uma parte mais larga e uma parte mais estreita. Então, essas são características de formato. E com relação ao tipo de osso, a epífise e a metáfise têm ossos trabeculares, esponjosos, portanto não são tão rígidos. E a diáfise tem um tipo de osso compacto, cortical. Portanto, é um osso mais rígido. Isso então determina 2 características. Primeira, nós temos uma área de transição entre um osso mais compacto, mais rígido, e um osso mais esponjoso e menos rígido, né, mais mole. E nós temos uma área de transição entre uma área mais estreita, que é a diáfise,
e uma área mais larga, que é a metáfise. Essa região de transição, por si só, ela já é uma fragilidade, porque você tem uma área de um osso mais frágil para um osso menos frágil, e uma área mais larga, portanto tem uma base maior de estabilidade para uma área de menos estabilidade, que é a diáfise. Logo, a gente pode presumir que a metáfise é uma região mais suscetível a fraturas, por estar nessa área de transição entre a epífise e a diáfise. Capite? Seguimos. Dessa forma, só voltando aqui um pouquinho. Dessa forma, se nós temos aí duas áreas bem distintas, uma delas é a metáfise e a epífise, que tem formatos irregulares e osso trabecular, e do outro lado nós temos o osso cortical e cilíndrico da diáfise. Quando nós formos descrever as fraturas, nós vamos fazer uma subdivisão. Então, em alguns casos, nós vamos nos municiar de perguntas que vão nos mostrar como que é os traços de fratura da diáfise, e em outro momento nós vamos mostrar, vamos nos municiar de informações para que nós façamos as descrições das fraturas que envolvem a metáfise e a epífise. Então a gente tem dois polos diferentes, né? Um polo então é as fraturas da diáfise e o outro as fraturas da metáfise. Então é importante fazer essa divisão porque na próxima pergunta, na pergunta 3, na parte da diáfise, nós vamos ver tipos de traços de fratura que são característicos da diáfise, e na parte da metáfise e na epífise nós vamos ver tipos de traços de fraturas que são característicos dessa região. Pois bem, então sigamos. Diáfise. Então as diáfises elas têm 3 tipos de traços, basicamente, que são o traço simples, o traço com terceiro fragmento em asa de borboleta e os traços cominutivos ou complexos. Só exemplificando, os traços simples, eles podem ser espirais, oblíquos, curtos e transversos. Eu acho que isso a gente falou na primeira aula, né? Se vocês lembrarem, vocês vão puxando, né, pela memória e também pela aula passada, perceber que é um assunto que nós já abordamos em algum momento. E eu me lembro bem que naquele momento eu disse para vocês o seguinte, que os traços de fratura, eles seguem uma distribuição relacionada à energia. Então tem alguns traços de fratura que são mais comuns em traumas de baixa energia e outros que são mais comuns em alta energia. Nesse caso, se a gente perceber aqui pela imagem, vocês vão ver que existe uma hierarquia. O traço simples, com certeza, envolve muito menos energia que os traços cominutivos ou complexos. E, dentro dos traços simples, os traços espirais envolvem muito menos energia do que os traços transversos. Então, essa classificação aqui já é um spoiler aí de aulas futuras, provavelmente da próxima aula, de que as classificações utilizadas na ortopedia seguem essa distribuição de energia, do simples para o complexo, e dentro de cada categoria, ainda os que usam ou os que costumam ter menos energia para o mais energia. Os traços que a gente precisa de menos energia para serem observados e os que precisam de mais energia. Muito bem. Né? Então, esses são os traços da diáfise. E na metáfise? Né? Vamos ver só um exemplo aqui antes. Que tem, então, um traço simples oblíquo, longo, traço simples transverso, traço simples oblíquo curto, terceiro fragmento com asa de borboleta, né? E aqui uma fratura cominutiva segmentar, como nós vimos no exemplo no slide passado. E como então são os traços da metáfise e da epífise?
também segue essa distribuição hierárquica de energia e, portanto, nós vamos ter também uma distribuição do mais simples para o mais complexo, só que um pouco diferente da diáfise. No caso, o que tem de menos energia e mais simples na metáfise e epífise são os traços extraarticulares, ou seja, aqueles que comprometem puramente a metáfise. Nós temos traços que comprometem parte da metáfise e a epífise, um traço que segue pela metáfise em direção à articulação, mas sem comprometer toda a metáfise, que nós chamamos de parcial articular, e aqueles que comprometem toda a metáfise e a epífise, e a gente chama então de completas articulares. E aqui, só para exemplificar, dentre as completas articulares, ou seja, aquelas que comprometem toda a metáfise e epífise, ainda a gente tem as metafisárias simples e articulares simples, as metafisárias complexas e articulares simples, e as metafisárias complexas e as articulares complexas. Portanto, vocês conseguem perceber essa hierarquização do que é mais extraarticular, só compromete a metáfise, e mais simples os traços, até os traços mais complexos, que envolvem de forma multifragmentada tanto a metáfise como a porção articular. Vamos adiante. Então aqui tem um exemplo. Nesse caso inicial, nós temos as fraturas extraarticulares, metafisárias simples. Uma fratura articular parcial, onde compromete parte da metáfise e vai em direção à epífise. E aqui uma fratura que compromete toda a metáfise em um traço simples para a epífise. Nesse caso seria um tipo C, são um padrão complexo, mas quando ela é metafisária simples e articular simples, nós classificamos como C1. E essas aqui, que são as metafisárias complexas e articulares complexas, nós classificamos como C3. Pois bem, continuemos. E a última pergunta, né, que seria a quarta, na verdade, ali está escrito quinta, mas é a quarta, ela se desdobra em pelo menos dois ou três detalhes, que são o tipo de desvio e para que lado o desvio é, se é mais medial, lateral, anterior, posterior, seria uma espécie de direção do desvio, e a intensidade do desvio. Nós teríamos três subdivisões dessa pergunta. Qual é o tipo de desvio? A direção que ele assume. E 3, a quantidade de desvio, a intensidade do desvio. Tá certo? Então vamos passo a passo aqui. Quais são os tipos de desvio? Então, nós temos fraturas sem desvio. Nós temos fraturas anguladas, me parece essa a mais fácil de entender. Tem um ângulo entre os dois fragmentos. As transladadas são aquelas que a gente tem o eixo geral dos dois fragmentos está mantido, mas um fragmento está ligeiramente medializado, ou lateralizado, ou anteriorizado, posteriorizado em relação ao proximal. As fraturas sobrepostas ou cavalgadas ou encurtadas, onde você tem uma sobreposição dos dois fragmentos. E as rotacionadas, essas aqui sim talvez sejam as mais difíceis de interpretar, mas pensem que vocês estão vendo um raio-x de frente da perna, por exemplo. E a parte proximal, a fratura, você consegue ver bem de frente. Mas a parte distal, a fratura, a ponta do pé está girada ou para medial ou para lateral. E aí você tem a comprovação de que tem um desvio rotacional. O que desvia, a direção do desvio, então, nós temos as fraturas que não têm desvio, portanto, essas não cabe a gente fazer essa distinção, mas uma boa parte das fraturas
tem desvio e aí nós precisamos dizer que tipo de desvio é e para que lado ele acontece. Vamos pegar esse exemplo aqui. Esse aqui primeiro é o sem desvio, né? Esse exemplo aqui é uma fratura de perna, de ossos da perna, no caso que é da diáfise da tíbia, e tem um desvio de translação. Nós vimos aqui no slide anterior o que é translação, é esse aqui. Então o eixo geral está mantido, mas ele está um pouco lateralizado ou medializado em relação ao fragmento de cima. Portanto, aqui nós temos um eixo que está praticamente no mesmo alinhamento, quase não tem angulação nenhuma, mas esse fragmento distal, a fratura, ele está um pouco lateralizado em relação ao fragmento proximal. Então, uma fratura com desvio em translação ou transladado, fragmento transladado para lateral. Aqui é um outro exemplo. Nós temos uma fratura da diáfise do fêmur, um terço médio, e existe uma inclinação entre os fragmentos e um cavalgamento também. É uma fratura em traço simples e transverso com um desvio em cavalgamento e angulação, onde o fragmento distal, a fratura, está desviado medialmente em relação ao fragmento proximal. E esse último exemplo, nós temos de novo uma fratura de fêmur na diáfise, com traço simples, provavelmente oblíquo curto ou transverso, em que nós temos um desvio em cavalgamento, talvez um pouco de translação. Para que lado? Para lateral, certo? Portanto, o que a gente extrai aqui desse exemplo, né? É um conceito muito importante e é arbitrário e foi uma convenção de ortopedistas. O desvio das fraturas, ele sempre se dá, a nomenclatura dele, ou seja, eu determino para que lado o desvio acontece, a direção dele, a partir da análise do fragmento distal à fratura. Portanto, os fragmentos distais, para onde eles estão apontando, determina qual é o seu desvio, qual é a direção desse desvio. É um pouco difícil, eu vou aprofundar esse conceito na aula presencial, mas só já dando uma pincelada. O fragmento distal é aquele que está mais distante do crânio, né, tomando como ponto de referência a fratura. Então, distal a fratura, se o fragmento, como é nesse exemplo aqui do fêmur, esse fragmento aqui é o distal, se ele está medializado em relação ao fragmento proximal, esse desvio é medial. E nesse caso aqui, a mesma fratura de fêmur, o fragmento distal está lateralizado em relação ao fragmento proximal, então esse desvio é lateral, certo? Conceitual também, voltem em 1 minuto, 2 minutos para trás, escutem pausadamente até vocês entenderem o que eu falei com bastante clareza. E por último, a gente determina, dentro dessa pergunta do desvio, qual é a intensidade dele, e nesse caso a gente lança a mão da goniometria. Então, no caso da diáfise, a gente traça eixos no fragmento proximal, no fragmento distal, e a gente mede um ângulo que existe entre eles. Da mesma forma aqui no rádio, a gente mede um eixo no fragmento proximal, no fragmento distal, existe um ângulo entre eles, e aí a gente mede a intensidade do desvio. Lembram que eu falei sempre fazer radiografias de articulações adjacentes? Aqui vocês veem um exemplo clássico. Uma fratura da diáfise do rádio com uma luxação da articulação radionar distal. E nas metáfises? Na metáfise, o rádio parece ser simples, fazer a goniometria, que é você traçar os eixos dos fragmentos do cilindro. E as metáfises e epífises, que são irregulares,
essa determinação vai variar de epífise para epífise, de metáfise para metáfise, porque todas elas são diferentes entre si. Trouxe aqui o exemplo do rádio, né, de várias medidas que a gente tem ali. Uma delas é a altura radial, que é a altura do processo estiloide até a base aqui da superfície articular do rádio. Nós temos também o tilt ulnar, ou inclinação ulnar do rádio, que é quanto a superfície articular do rádio olha em direção à una, mais ou menos uns 23 graus. E a inclinação palmar do rádio, ou anterior do rádio, que é o quanto a superfície articular do rádio olha em direção à palma da mão, é mais ou menos de 10 a 11 graus. E temos outros exemplos aqui, como é o fêmur, tem o ângulo cérvico-diafisário, tem outros ângulos ali, eixo de rotação, etc. A gente sabe se o colo é mais valgo ou mais varo. E no calcâneo nós também temos ângulos que são o de Giussani, Buller, são ângulos que têm inclusive nomes próprios, eles são ângulos que determinam o grau de comprometimento da articulação subtalar, que é o que indica se há necessidade de tratamento cirúrgico ou não. Vamos ver aqui mais isso. Então encerramos aqui essa aula e nós temos agora alguns exercícios que vão ser feitos na própria atividade teórico-prática, né? Espero que vocês aproveitem essa aula, degustem ela, que seja útil para vocês não só para a disciplina agora, na sequência, mas também que vocês possam utilizar essa aula para o resto da vida de vocês. Tá? Então, estamos vencendo aqui o trauma ortopédico, terminamos a terceira aula, sigamos para a próxima, que provavelmente é de classificação de fraturas, e depois nós vamos rumar ao tratamento. Tá? Obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima.